Olá, boa tarde. Está no ar o programa Mais Saúde, uma realização da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, porque preocupa muitas pessoas. A gente vai falar sobre alimentação. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio a profissional Renata, que é daqui da instituição. Renata, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar participando mais uma vez do programa. É muito bom porque a última vez que ela esteve aqui, ela falou um pouco do setor, falou um pouco dos trabalhos, né? Mas a gente não voltou um pouco para esse lado prático, que é o lado da alimentação, que é o lado dos cuidados que você deve ter. Então, para a gente poder começar, eu queria que você falasse um pouquinho, relembrando, para quem não te conhece, ainda não a viu aqui no programa Mais Saúde, fala um pouquinho sobre a sua atuação e sua formação profissional. Eu sou nutricionista, já há quase 9 anos, pós-graduada pela Universidade Federal de Viçosa e já atuo na ACOM há 8 anos, à frente do Serviço de Nutrição e Dietética da instituição. Quando a gente fala de alimentação fora de casa, Renata, quais são os principais perigos de se comer fora de casa? Assim, tem algum risco, um grande risco de você comer de repente em qualquer lugar, ou comer num restaurante que talvez não preze tanto pela qualidade, pela higiene dos seus alimentos? Com certeza. Nós todos devemos nos preocupar com o que a gente come fora de casa. Afinal de contas, a gente não sabe como que isso está sendo feito, como o alimento está sendo produzido. Então, hoje são mais de 250 tipos de doenças que podem ser transmitidas através da alimentação. 250 tipos de doenças? Isso, mais de 250 tipos. Então, a gente pode ver que é uma gama muito grande de doenças. São as chamadas doenças transmitidas por alimentos. Então, essas doenças, elas podem vir através do consumo de alimentos ou de água contaminada. Então, se um alimento estiver contaminado ou uma água utilizada no preparo desse alimento estiver contaminada, e a pessoa ingerir esse alimento ou água contaminada, ela pode adquirir uma dessas doenças. Como eu disse, são mais de 250 tipos de doença. Então, como exemplo, a gente tem a cólera, Há um tempo atrás falava-se muito da cólera, que é adquirida através da água contaminada. Outros exemplos, a gente tem a salmonelose, o botulismo, doenças parasitárias, amebíase, giardíase, a teníase, que é aquela famosa solitária, que vem da contaminação da carne de porco mal cozida. Então, são várias doenças, além dos alimentos que podem ser contaminados por substâncias tóxicas, como uma contaminação por mercúrio, por exemplo, muito comum em peixes. Então, como nós podemos ver, são várias as doenças que podem ser adquiridas pela alimentação. Por isso, a gente deve ter alguns cuidados. Muitas pessoas, por exemplo, quando saem, vão ao restaurante, preferem às vezes tomar um refrigerante do que um suco natural, por não saberem que é a famosa água torneiral, que eles brincam muito. E a gente sabe que é uma prática mais do que comum. Mesmo a água sendo tratada pela concessionária de água e esgotos e tudo, a gente sabe que existe um risco de se preparar sucos ou qualquer outro tipo de alimento com água que não é filtrada, que não seja fervida, Qual que é a maneira correta de consumir água e quais são os riscos, de fato, para festas populares que preparam doses, bebidas, que misturam água e tudo? Quais são os riscos reais dessa prática? Na verdade, a água é uma questão meio complicada, porque a gente também não sabe qual a qualidade da água que o comerciante ali está preparando os alimentos dele. A água tratada pela Copasa, ela deve ser utilizada. No preparo de sucos, por exemplo, a água deve ser filtrada. Um outro cuidado que a gente tem que ter com gelo. Então, às vezes o gelo em alguma bebida ou suco, o ideal seria a gente perguntar se esse gelo é feito de água filtrada. A gente sabe que tem muitos estabelecimentos que pegam a água da torneira para fazer gelo. Então, assim, a água tratada pela Copasa, ela é ideal para o banho, para lavagem de utensílios, de roupa, mas não para consumo. Para consumo humano, a água deve ser filtrada ou fervida, o que teria o mesmo, que é uma garantia. O mesmo efeito, é a garantia que a gente tem, que essa água não está contaminada. Então, assim, é um pouco complicado que a gente não sabe realmente se essa água utilizada é tratada. Obviamente, é melhor eu fazer o consumo de um suco do que
um refrigerante, né, um suco natural. Então, uma opção, por exemplo, seria o suco de laranja, né, que em grande parte dos estabelecimentos o suco de laranja ele não é acrescentado, né, à água, então seria uma opção. Mesmo que seja para trabalho, ou que seja para lazer, a necessidade de se comer fora, você falou a respeito agora há pouco de algumas dicas, né? Quais seriam as principais na hora de se escolher o estabelecimento onde vai comer o alimento que você quer comprar? Boa pergunta. A gente precisa estar cada vez mais atento com relação a isso. Onde eu estou consumindo alimento? Obviamente, o ideal seria a gente consumir o alimento que a gente prepara. Só assim a gente vai ter a certeza, né, que a gente está consumindo um alimento seguro. Mas nem sempre isso é possível, né? Com a correria do dia a dia, uma vez ou outra a gente precisa, né, se alimentar fora de casa. Então, o que a gente deve observar? Um ponto importante, o estabelecimento, né, a higiene do estabelecimento. Então, é importante a gente observar o piso, as paredes, as mesas. O ideal é que sejam de cor clara, né? Porque a qualquer sinal de sujeira a gente fica fácil visualizar. Realmente. Então, o estabelecimento que é escuro, né? As paredes, o piso, tudo muito escuro, então é uma coisa que a gente deve tomar mais cuidado. Né? Então, o ideal é que seja de cor clara, né? E observar a limpeza disso tudo. Né? Então, um ponto. Presença de animais domésticos, cachorro, gato, insetos. Né? Às vezes a gente vai no estabelecimento, tem mosca voando, a gente vê barata, né? Parece que não tem, mas tem, né? Acaba que se a gente olhar bem, tem estabelecimento que né? A gente vê a barata passeando assim. Então não é um local, né, adequado de se fazer suas refeições. Né? Um outro ponto, a higiene do funcionário. Né? Da mesma forma, o uniforme do funcionário, né, deve ser de preferência de cor branca ou cor clara. Sempre limpo, né, em bom estado de conservação, uniforme, né, completo, o cabelo, né, de quem está manipulando o alimento, né, mexendo com o alimento ali, deve ser protegido por touca, né, isso para evitar que caia cabelo, né, no alimento. É muito desagradável, inclusive, né? É muito desagradável você comer e achar um fio de cabelo. Né? Então, o cabelo do funcionário deve, né, estar protegido por touca. As unhas do funcionário que mexe, que manipula o alimento, devem ser curtas, sem esmalte e limpas, né? Então, um ponto que a gente pode observar também. Então, às vezes a gente vai no estabelecimento, a funcionária está com a unha, né, grande, um esmalte de cor escura. Então, isso não é adequado. Né? Então, unhas curtas, limpas e sem esmalte. Até inclusive, Renata, a gente pode até comentar um pouco a respeito disso. Tem alguns restaurantes, geralmente as grandes redes, né, de fast food, ou às vezes grandes restaurantes mesmo. Esses estabelecimentos têm o costume de colocar aquela plaquinha, visite a nossa cozinha, né? Conheça a nossa cozinha. Por um lado é muito bom, né, que você vai numa visita guiada e tudo, mas por outro, o contato frequente de pessoas curiosas, né, de clientes, indo até esse local onde as comidas são preparadas, não deve ser muito positivo também, né? Porque está levando coisa de fora para aquele ambiente que deveria, né, ou em tese é um ambiente limpo. O que você fala a respeito desse assunto? Realmente, porque isso é uma coisa que me incomoda, né? Eu tenho curiosidade de visitar, mas eu tenho consciência de que indo até a cozinha, eu estou levando junto comigo o meu calçado, que tem sujeira da rua, e a minha roupa que não é apropriada para preparar alimentos. Pode ser para o trabalho, né, ou para alguma outra ocasião. O que você fala a respeito desse assunto? Na verdade, o estabelecimento que ele convida o cliente para visitar a sua cozinha, né, eu vejo como um ponto positivo. Né? Se ele está abrindo as portas da cozinha dele, é porque ele não tem nada a esconder. Né? Ao contrário de alguns estabelecimentos que é tudo muito fechado né? Então, já é um ponto positivo se ele está abrindo a visita. Então, assim, geralmente quando isso acontece, né, é feito uma orientação, né, para o visitante, no caso, é colocada a touca, né, para proteger os cabelos. Em algumas unidades, né, tem um jaleco descartável, né, que a pessoa veste o jaleco para estar entrando, e esse visitante, ele não entra em contato direto com o alimento, né, então é uma visita, mas é uma visita mais distante da área de produção, né, então não existiria risco nesse caso a partir do momento que o visitante não vai entrar em contato direto com o alimento. É muito boa colocação, e aí eu consigo até ver com bons olhos, né? A partir desse momento eu sei que grandes redes que têm essa preocupação e oferecem, né, essa
essa visitação, eles deveriam, né, eles fazem algum trabalho diferenciado, né, não é simplesmente entrar. Só que redes menores, de repente, querem prezar pela qualidade, mostrar que eles são alimentos de qualidade, né, com prazo de validade, tudo muito bem cuidado, e eles simplesmente abrem as portas para que as pessoas possam ir conhecer, e nesse ponto talvez realmente não seja positivo, né? Bom, eu mesmo fui às ruas, né, para saber um pouco a respeito dessa questão de alimentação na rua, as pessoas que comem nas ruas, e quais são as consequências que, de repente, alimentos mal preparados, mal guardados, né, vamos dizer assim, o que isso pode trazer como consequência? Eu queria te convidar para assistir junto com a gente, e na volta a gente comenta um pouquinho, então, a respeito disso. Tudo bem. Vamos lá, então. Na correria das grandes cidades, muitas pessoas optam por se alimentar fora de casa. É uma comodidade realmente você poder ir ao restaurante, comer sem se preocupar com fazer, com limpar, principalmente aqueles utensílios que são utilizados. Só que muitas vezes a falta de higiene é um fator que compromete muito a sua saúde. E você que acha que pode estar longe de ter problemas com isso, não tenha dúvidas de que dependendo do que você comer, você pode vir parar aqui, ó, no hospital. Bom, e para confirmar que não é mentira, eu estou aqui com a senhora Maria, ela é da cidade de Nova Serrana e ela vai contar para a gente uma história muito curiosa que você às vezes pensa que está muito longe de você e na verdade não está. Dona Maria, a senhora tem costume de comer fora de casa ou como que é isso daí, na rotina da senhora? Só algum restaurante, que é bom. Às vezes a senhora vai em restaurante então? Mas o resto, às vezes pode ser comida esquentada. Certo, e dentro... Certo. E quando a senhora comeu em restaurante, né, que a senhora almoçou fora de casa, a senhora já teve algum problema? Ou a senhora, às vezes, por exemplo, almoçando, a senhora não sabia qual era a qualidade daquela comida? Eu ainda não tive problema. Só tive problema que eu cheguei num barzinho, comprei uma coxinha e comi. E passei mal. Aí meu menino também chegou e comprou da mesma coxinha que estava lá. E passou mal também, que tinha que internar ele para tomar soro. Ele ficou internado, então? Eu fiquei internado. Isso, esse salgado, assim, é um perigo. Então, uma dica que a senhora daria antes de comprar o salgadinho é ver primeiro a procedência, saber se é bem feito, né? Onde que foi feito e bem feito. Bom, eu estou aqui agora com a dona Luzia. Ela vai trazer para a gente uma dica que eu acho que é muito válida na hora de você se alimentar, procurar comprar alguma coisa, algum lanche na rua. Dona Luzia, a senhora falou que quando a senhora vai se alimentar, eu estou vendo que inclusive a senhora está comendo um docinho, uma dica que é válida é a pessoa então olhar bem o lugar onde vai comer e ver as condições de higiene, né? Ver se está tudo limpinho, sabe? Olha a comida, se me agradar, se eu vejo que é uma coisa saudável, aí eu alimento ali. Mas se eu vejo que não é, aí eu procuro outro lugar. Bom, e agora eu converso com o senhor Ildeu Justino, ele é daqui de pertinho, da cidade de Pains. Senhor Ildeu, o senhor tem costume de comer na rua, seja lanchonete, restaurante, e o senhor já teve algum problema fazendo esse tipo de alimentação? Eu já tive sim, né, cheguei até a fazer endoscopia, comendo em bar, tudo, aí depois de fazer exame parei, era só isso mesmo. E era por causa de comer fora de casa que estava tendo esse problema? Isso, Aí nunca mais, eu faço minha marmita, levo, pode estar onde for, eu levo a comida que é mais garantido, né? Muita gente opta, né, inclusive, por levar a marmita, porque sabe como foi feito, conserva ali geladinho, esquenta só no momento, né? Faço do meu jeito, com o óleo que eu faço, tudo. Então eu não como mais não, em rua assim é muito difícil, nem salgado eu não gosto mais. É isso aí, então muito obrigado pela sua participação. E para você que está em casa, eu acho que vale realmente esse cuidado de olhar muito bem o que você vai comer e como foi feita aquela comida. A gente volta para o estúdio para saber mais dicas com a Renata, que vai explicar para a gente o que você deve, além desses cuidados, fazer na hora de se alimentar. Bom, vendo isso, você que está em casa, inclusive, deve até falar, não vou mais comer na rua, né? Porque realmente é muito complicado, né, Renata? A gente vê, por exemplo, o caso do senhor que encontrou bichinhos, né, lá dentro do frango desfiado. Isso é muito comum, inclusive às vezes a gente está cansado de ver pessoas que encontram pedaços de insetos, né, às vezes insetos mortos dentro da alimentação.
Tem mais alguma dica na hora de escolher? Porque assim, a gente não quer alertar para que ninguém mais coma fora de casa. É só mesmo tomar alguns cuidados, né, Renata? Obviamente, né, a gente não precisa deixar de ter um convívio social, né, de sair com os amigos no final de semana, né, com a família. É interessante a gente observar também os cuidados que esse manipulador de alimentos tem com o alimento, né? Então, se ele lava as mãos, né? Uma pessoa que manipula alimento, que trabalha com alimentação, ela deve lavar as mãos frequentemente, né? Então, isso é um ponto interessante a se observar. Até mesmo usar luvas, né? O uso de luvas. Não se coloca a mão diretamente no alimento sem as luvas, né? Então, sempre observar isso. O manipulador de alimento, ele não pode pegar no alimento e pegar no dinheiro. Essa é uma coisa muito frequente que a gente vê. Muito, principalmente em açougues, né? A gente vê a pessoa que parte lá o pedaço da carne, pesa e recebe. Recebe. Então, né, isso não é adequado. Tem que ter uma pessoa para mexer com dinheiro e uma pessoa para mexer com alimento. Um cuidado importante que a gente tem que ter, onde o risco, né, o índice de contaminação alimentar é muito grande, são os vendedores ambulantes, né? Esses vendedores de rua. Cachorro-quente, sanduíches, né? Então, é um cuidado redobrado, na verdade, que a gente tem que ter, porque ele está ali, né, na rua. Os cuidados com a higiene são muito mais difíceis, na verdade. Então, ali ele geralmente não tem uma pia, uma torneira, as condições, trânsito, né? Poluição, o alimento é exposto, né? Poluição, as pessoas que estão ali, às vezes, conversando em cima do alimento. Então, ele não tem condição, né, muitas das vezes, de lavar a mão, não tem condições adequadas de armazenamento desse alimento, né? Então, um cuidado que a gente tem que ter redobrado são esses vendedores ambulantes. Certo. Bom, você que está em casa, tem costume de levar a marmita para o trabalho? Você que está em casa, tem medo, por exemplo, de comer maionese ou de tomar o suco, que a gente até falou aqui agora há pouco? Não saia daí que a gente vai para um pequeno intervalo e na volta a gente vai tirar essas e muitas outras dúvidas de você. Mais saúde contra o câncer pela vida. ACOM. A ACOM construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Olá, nós somos o Pato Fu e somos parceiros da ACOM na luta contra o câncer. Seja parceiro você também. A vida pede o seu apoio. Quando a ACOM chamar, deixe seu coração atender. Olá, estamos de volta do nosso intervalo e como eu havia prometido, Renata, daquelas pessoas que eu conversei a respeito, né, da alimentação, né, de encontrar problemas com os alimentos, ele falou que prefere levar a comida de casa do que comer na rua. Isso, por um lado, né, você tem consciência de como foi preparado, mas às vezes é um descuido pequeno de armazenar aquele alimento, né? Por exemplo, leva para o trabalho e não coloca na geladeira. Quais são os cuidados para quem leva comida para o trabalho, né, a famosa marmita? Quais são os cuidados que esse tipo de alimentação requer? Eu levando um alimento, né, para o trabalho, por exemplo, uma marmita, né, para o almoço, um lanche, certamente, como eu disse anteriormente, eu sei o que eu estou levando, né, e eu sei como que aquele alimento foi produzido. Ótimo, né? Só que eu preciso também ter alguns cuidados. Então, quando uma pessoa vai levar seu alimento, né, sua marmita ou seu lanche para consumir, né, no trabalho, por exemplo, o que a gente tem que tomar cuidado? Alimento refrigerado, ele deve ficar na geladeira, né? Então, se eu levo um sanduíche com queijo, né? O queijo é um alimento perecível, então eu tenho que colocar esse sanduíche na geladeira. A comida, né? Uma marmita com a comida para o almoço, por exemplo, né? Ela tem que ir para a geladeira. Então, saí de casa, peguei esse alimento, levei até o trabalho, eu chegar lá, eu preciso colocar esse alimento na geladeira. Então, leite, iogurte, queijo, manteiga, requeijão, a comida, né? Arroz, o feijão com a carne, a salada, isso tudo é considerado um alimento perecível. Então, ele deve ser conservado em geladeira. Né? Aquela coisa que né, antigamente as pessoas faziam, faz a comida no almoço de domingo, deixa lá, fica em cima do fogão até no jantar. Né? É a coisa mais errada do mundo. E ainda com relação a essas dúvidas, né, eu imagino que as donas de casa estão até anotando lá, porque são muitas dúvidas, inclusive essa. A dona de casa sai do trabalho ou sai para
fazer alguma compra e de manhã ela tira a carne do congelador, deixa no sol, deixa em cima da pia para a hora do almoço, aquela carne já está descongelada, vamos dizer assim. Isso é seguro? Há algum risco de contaminação nesse momento? Não, não é seguro. Né? Então, como eu falei, todo alimento perecível, ele deve ir para a geladeira. Quais são as formas corretas de descongelamento? Então, eu não posso pegar um alimento, retirar do freezer ou do congelador e colocar esse alimento à temperatura ambiente, né? O risco de contaminação, nesse caso, é muito grande. Então, como deve ser feito esse descongelamento? O descongelamento deve ser feito sob refrigeração. Eu vou retirar esse alimento, a carne, por exemplo, do congelador ou do freezer e vou colocar dentro da geladeira na prateleira de baixo, dentro de um prato. Obviamente o descongelamento vai demorar um pouco mais, mas é a forma... Pode ser feito de um dia para o outro, de um dia para o outro, né? Então a pessoa tem que se programar. Então, vou fazer um peixe assado no domingo, no sábado, né? Passa ele para baixo. Passa ele para baixo e deixa ele descongelar naturalmente. Então essa é a forma segura de fazer o descongelamento, nunca a temperatura ambiente. Para a gente poder já até inclusive ir finalizando, Renata, quais são as dicas ou os cuidados principais na hora de servir? O que ela deve observar quando ela for servir o seu prato? Além daquela questão toda do que é saudável, né, de colorir o prato, além dessas questões, mas quais os cuidados ela deve tomar com o alimento na hora que ela vai servir? Então, um cuidado muito grande que a gente tem que ter com relação a alimentos que utilizam ovos crus. Então, um ovo frito com a gema mole, por exemplo, né? Existe aí um perigo muito grande. A famosa maionese caseira, né? O risco muito grande. A maionese pode ser utilizada, a maionese industrializada. A caseira, né? Ela é muito perigosa. Então, evitar colocar, obviamente, uma maionese caseira, evitar um ovo de gema mole, de preferência evitar alimentos que tenha muito molho, aquele molho branco, molho com queijo. Nessas preparações tem um risco muito grande de contaminação também. Quanto à lavagem dos vegetais, né? Então um ponto interessante, muitos estabelecimentos fazem, outros não, né? Então todo vegetal que é consumido cru, ele deve ser passado por um processo de higienização, não só lavagem na água corrente. Então, lavar e fazer a desinfecção, né? No caso, com a água sanitária, né? Uma colher de sopa de água sanitária para cada litro d'água. Olha, inclusive é interessante você notar uma colher de sopa de água sanitária para cada litro d'água. Isso. Faz, por exemplo, eu quero lavar tomate, alface, aí eu faço esse preparo, e mergulho as folhas lá e deixo por algum tempo. Faz uma pré-lavagem em água corrente do vegetal, coloca de molho nessa solução, deixa de molho por 15 minutos e depois faz o enxágue, né? Essa é a forma correta de fazer a desinfecção desses vegetais. Muito interessante. E com relação, Renata, ao seu trabalho aqui na Com, assim, em linhas gerais, rapidamente, fala pra gente como que funciona, quais são as frentes de trabalho aqui na Casa de Apoio, porque as pessoas que estão acomodadas, que são acolhidas na casa, elas têm várias refeições diárias e todas preparadas sob a sua supervisão. Então explica pra gente um pouquinho quais são os outros trabalhos, inclusive, que você desenvolve aqui na instituição. Hoje a Com possui 2 nutricionistas, né, que se preocupam com toda essa parte de preparo do alimento e a parte dos cuidados com o paciente. Né? Então são 5 funcionárias no setor. As funcionárias, né, ao serem contratadas, elas passam por um treinamento inicial e esses treinamentos são realizados periodicamente, né? Então, sempre as funcionárias são treinadas a respeito dessas condições de manipulação, né? Quais são os procedimentos corretos. As funcionárias também passam por exames periódicos, né, onde são feitos os exames, né, de fezes, de urina. Então, se existir alguma presença de algum verme, né, o popular verme que a gente fala, elas são tratadas, né, o médico passa a medicação. Então, o ideal seria que todo manipulador de alimento fizesse esses exames, né, como eu falei no início. Essas verminoses, né, ameba, giardia, que são muito comuns. São muito comuns, né, na população, e elas podem ser transmitidas por um alimento. Né? Então, se o funcionário, às vezes, né, está contaminado com alguma dessas verminoses e não lava a mão direito,
ele pode contaminar o alimento, né? Então, as nossas funcionárias lá, elas passam periodicamente pelos exames. Além, né, da parte de refeição que a gente, né, oferece na casa de apoio, tanto para o paciente acolhido na casa de apoio, quanto para acompanhante. E alguns pacientes externos, né, que vão ao hospital, mas não ficam hospedados na casa de apoio, alguns deles têm direito à refeição na casa de apoio, né? Então, na casa de apoio para o paciente acolhido, nós temos 5 refeições ao dia, né, todas no horário correto, nutricionalmente balanceadas. A gente tem as dietas, né, para os pacientes que utilizam sonda para alimentação, suplementação nutricional, que é o complemento alimentar que alguns pacientes recebem. E além disso tem, né, por parte das nutricionistas, um acompanhamento do paciente, né, o período que ele está acolhido na casa de apoio, né, para ajudar o paciente a se alimentar bem durante esse período de tratamento e para que o tratamento, né, corra bem. Na verdade, a alimentação ela é primordial, né, no tratamento do paciente oncológico. Muito obrigado pela sua participação. Quero deixar aqui sempre aberto para você vir, comentar, falar um pouco sobre alimentação, porque eu acho que é pela boca que a gente consegue muito mais saúde, não é verdade? Com certeza. Muito obrigado. E o programa vai ficando por aqui. Quero dizer que sábado que vem nós estamos aqui novamente com mais informação, mais detalhes para você a respeito dos trabalhos que são desenvolvidos aqui na instituição. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.